com as coisas que o pessoal vai entrando. Seguinte, gente, vocês deram uma olhada na questão lá dos questionários, certo? Beleza. Aí eu queria ver com vocês o seguinte: vocês acharam melhor dessa forma do que baixar um documento, do que escrever, tirar foto, printar, ou então passar para PDF e depois para me enviar, sim ou não? Quem concorda, quem acha que ficou melhor, levanta a mãozinha, por favor. 1, 2, 3, 3 de 5, né? Beleza. Então, 60% aqui votaram a favor. Por que que eu estou perguntando isso, pessoal? Porque o meu intuito aqui é automatizar, né, a questão da entrega das atividades. Por quê? Porque tem muita gente que está estudando ou pelo celular, ou então não tem um computador e às vezes fica até difícil para ir na unidade e pedir para que poste esses negócios, né? Então, se vocês gostaram, então aí eu já deixo a esse cargo aí de vocês. Sempre votem, né? Digamos assim, eu quero que continue os questionários porque facilitam muito a nossa vida, não precisa gastar papel para ou foto ou desperdiçar um grande tempo aí para enviar para mim. Por isso que eu fiz já essa pergunta, né? Que quem gostou do questionário já levantasse a mão. Beleza, pessoal? Então, o que eu vou lhe ensinar hoje a vocês, falar aqui para vocês hoje, vai ser pertinente já ao primeiro questionário. E quando vocês fazerem o primeiro questionário, tá ok? Vocês já podem fazer lá e a nota já vai cair automaticamente para vocês, tá ok? Eu pergunto a vocês, vocês estão vendo aí a minha tela, sim ou não? Não. Não, peraí, só um instantinho, que eu vou pôr aqui. Eu só peço que quem tiver o microfone ligado, desabilita para me dar eco aqui, tá? Ô, Paulo, Pois não. eu não consegui fazer o questionário 3. 3, ainda vou chegar lá, tá? Ah, Mas tá. os outros dois você já fez? Isso. Beleza, você saiu bem ou não? Nenhum saí. Na segunda eu saí. Na primeira, eu acho que tirei 5 na primeira. Beleza, porque todo mundo aí tem duas oportunidades de fazer o questionário, tá? São duas chances que vocês têm para fazer, tá ok? Mas nós vamos chegar até lá, viu, Hélio? Tá Tá. tranquilo. Nós temos tempo ainda para caminhar até lá. Beleza, gente. Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Quando vocês estiverem prontos aí, vocês estão vendo? Sim. Beleza. O que que eu vou falar hoje aqui para vocês? Eu vou falar sobre capacitância e resistência elétrica. Dentro de circuitos, pessoal, dentro de elétrica, e vocês, como futuro profissional da área de eletrônica, vocês vão ter que lidar com algumas grandezas em que um circuito ele tem que ser operacionalizado. Uma dessas grandezas é a capacitância. A capacitância nada mais é do que a quantidade de carga que será armazenada entre as cargas, entre as placas de um capacitor. Dentro de um capacitor, nós temos o quê? As placas condutoras, tá? Nós temos o terminal condutor e nós temos o material dielétrico internamente. Para que serve esse material interno aqui, esse dielétrico? É para fazer justamente o quê? O armazenamento das cargas elétricas. Portanto, pessoal, quando você tem esse material dielétrico aqui, serve justamente para armazenar cargas elétricas. Um outro ponto muito importante. Um capacitor, pessoal, ele é utilizado, isso aí vocês vão ver mais adiante, né, na parte de eletrônica. Um capacitor, ele é muito utilizado para fazer o quê? Filtros passa-baixa. Deixa eu escrever aqui. Ele é muito utilizado em fazer filtros digitais. Filtros digitais. Por que que eu estou falando isso? Porque quando vocês chegarem nessa parte de eletrônica propriamente, de componentes eletrônicos, mais à frente,
vocês precisarão saber que o papel do capacitor é justamente o quê? Filtrar. E é por isso que, por exemplo, sinais de resolução de imagem, por exemplo, ou de resolução em alta qualidade de som e imagem, nós utilizamos o quê? Os filtros digitais. E, geralmente, é o filtro passa baixo, onde tem um capacitor ligado ou conectado, abaixo, conectado a um amplificador operacional, que vai dar o que para você? A melhor resolução possível. Se for um sinal de áudio, esse filtro ele vai ter como missão retirar os eventuais ruídos e também as distorções que acontecem. Por isso que o capacitor em eletrônica ele é muito utilizado. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Podemos continuar? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, sabendo disso, eu tenho duas equações que vão me determinar o funcionamento de um capacitor. Aqui, este C simboliza a capacitância, este EY é a permissividade elétrica do meio, que é dessa forma aqui, é garantida através dessa forma. Peraí, deixa eu melhorar aqui. O EY é calculado e é medido em 8,85 vezes 10 a menos 12. Ok? Essa aqui é a sua medida. Onde a capacitância é proporcional à área, capacitor, e inversamente proporcional à distância que ele tem. Beleza? Pois muito bem. Uma outra equação que é muito importante, perdão, é essa equação de baixo, que diz o seguinte, que a carga armazenada num capacitor corresponde à sua capacitância pela sua diferença de potencial ou a sua tensão, ok? Portanto, se eu quero determinar a quantidade de carga que um capacitor tem, é só eu utilizar esta equação que estou passando aqui para vocês, onde a quantidade de carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Pois muito bem. Tem gente que pergunta assim, professor, é muito utilizado capacitores na indústria? Sim, principalmente em relação aos bancos de capacitores que nós temos. Quando uma indústria ela trabalha 24 horas por dia, ela precisa de um maquinário que trabalha esse período. Eu tenho que ter um banco de capacitores que podem o quê? E vão fornecer energia para meus equipamentos, minhas máquinas. Então, o que eu tenho? Eu tenho um capacitor aqui, por exemplo, que ele vai estar sendo carregado, enquanto neste 2 aqui, a energia está sendo o quê? Consumida. Aqui em diante, 3, 4, 5 e 6, certo? As energias ainda não foram utilizadas. Depois que o 2 é totalmente descarregado, a energia do 3 vai ser consumida, vai ser fornecida, enquanto o 1 já está carregado, o 2 está sendo o quê? Carregado. E quando o 3 terminar, vai passar para o 4. E assim sucessivamente. Beleza? E aí tem gente que pergunta assim, professor, o que é o efeito franja? O efeito franja nada mais é do que o fenômeno que corresponde ao quê? Ao campo elétrico uniforme armazenado no material dielétrico do capacitor. Esse efeito franja é que garante o quê? O surgimento. Deixa eu melhorar aqui, eu estou com outro mouse. Deixa eu melhorar aqui.
é o que garante surgimento, surgimento e eu vou colocar assim, vou mudar aqui, peraí. Tem que estar muito ruim. Surgimento do campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. Beleza? O que é esse campo elétrico uniforme? É esse campo elétrico entre os dielétricos, material dielétrico, que me garante o quê? O armazenamento de carga. E é por isso que existe o quê? O efeito franja. Como disse a vocês na primeira aula, é esse efeito franja, essas linhas de força, que me comprovam que tem campo elétrico dentro deste material. Beleza? Então, é isso que me garante. Resistência. Resistência nada mais é do que a dificuldade de passagem de corrente. Se você tem um circuito com uma diferença de potencial medida em volts, você tem uma corrente circulando e tem uma resistência, essa resistência nada mais é do que a transformação de energia elétrica em energia térmica. É o que nós chamamos de efeito Joule. Ou seja, é a perda de uma determinada fonte de energia em forma de calor. Neste caso, a resistência, ela promove o efeito Joule no circuito. Ok? Por quê? Eu tenho uma grande quantidade de cargas fluindo por esse fio, chegando na resistência, ele tem o quê? Um barramento. Se não tivesse a resistência, o que aconteceria? Essas cargas iriam fluir livremente. Poderia arrebentar qualquer tipo de material dentro do circuito. E é por isso que vem a primeira lei de Ohm, que diz o seguinte, que quando eu tenho um circuito, a diferença de potencial ou a tensão vai ser igual à resistência vezes a corrente que flui por ele. Perceba isso aqui que é muito importante. A minha diferença de potencial, eu tenho 1 elevado aqui, eu tenho 1 elevado em R, e eu tenho 1 elevado em I. Pergunto a vocês, esse 1 me garante que a função é do primeiro ou do segundo grau? Vamos lá, pessoal. Essa função seria do primeiro ou do segundo grau? Primeiro. Muito bem. Por quê? Porque tem uma questão dentro do questionário de vocês que vai perguntar justamente isso. Fala que um técnico, ele foi chamado para fazer a averiguação de um resistor, correto? E lá ele comprovou diversos outros resistores. Dentro desse gráfico, né, dentro dessa margem, existem o quê? Alguns gráficos. Alguns gráficos tipo esse aqui, por exemplo, ou um mais reto, dessa forma assim, na horizontal, ou outros de maneira exponencial, que podem vir dessa forma assim, tá? E o que acontece? Numa função do primeiro grau, como vocês estão vendo aqui, o gráfico é uma reta, tá? O gráfico é uma reta.
Então, se perguntarem assim, qual dos gráficos acima corresponde ao que o técnico deveria medir se o resistor é considerado ômico? Neste caso, dos gráficos apresentados, você tem que marcar a opção que garante que o gráfico é uma reta. Por quê? Porque ele vai ser o quê? Constante. Por exemplo, se eu faço tensão pela corrente, eu garanto que a minha resistência, quer ver só? 5 dividido por 1, 5. Então, minha resistência é o quê? Tensão dividido por corrente. Então, dá 5. De novo, 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Aqui em cima teria que ser que 15. E embaixo teria que ser o quê? 3. 15 dividido por 3, 5. O que isso me remete? Quando eu tenho um resistor ômico, a minha resistência ela tem que ser o quê? Constante. Lembre-se sempre disso. Quando o meu resistor é considerado ômico, a minha resistência ela é o quê? Constante. Beleza? É o que me garante a primeira lei de Ohm. E por que essa lei aqui, professor, é tão importante? Ela é muito importante porque mais adiante vocês vão ler sobre duas leis de Kirchhoff, que são duas leis, a lei das malhas e a lei dos nós, onde você vai ter o quê? Duas ferramentas para a resolução de circuito de corrente contínua ou então de corrente alternada. Beleza? Podemos continuar aqui, pessoal? Tá todo mundo entendendo? Sim ou não? Sim, entendendo. Beleza. A segunda lei de Ohm, ela é muito importante também, porque ela relaciona a resistência dos materiais. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o ρ, que é minha resistividade, eu tenho o meu L, que é o meu comprimento desse material, e o meu S, que é a minha área. Percebam uma coisa. Quando eu for mexer com esta parte, a segunda lei de Ohm ela é mais voltada para a área de materiais. E a partir dessa segunda lei que eu determino quando o material é condutor, supercondutor, isolante ou meio termo, tanto isolante como possivelmente um condutor. Por que os metais são bons condutores de eletricidade? Porque a sua resistência é muito baixa, e quando a resistência é baixa, eu tenho o quê? Maior fluidez ou maior o quê? Movimento de cargas nesse material. É por isso que materiais como prata, cobre, ouro, alumínio são muito bons o quê? Condutores de eletricidade. Por quê? A sua resistência é baixa, o que me faz crer que a quantidade de cargas que está fluindo por ele é maior. Agora, em materiais como borracha, por exemplo, que é um quê? É um isolante, a sua resistividade aqui, perdão, a sua resistência aqui do material, ela é muito alta. Quando a minha resistência ela é muito alta, o seu fluxo de cargas, ele é o quê? Menor, ok? Por isso, lembre-se sempre, resistividade, comprimento, área. E uma coisa que eu dedico aqui para vocês como algo muito especial, no seguinte quesito, de ficarem sempre atentos com questão dos exercícios. No primeiro questionário, vai ter uma questão falando sobre a segunda lei de Ohm. E sempre permeiem por isso aqui, ó. O comprimento, ele sempre tem que estar de acordo com o comprimento ou a unidade da área. Se o meu comprimento aqui está em metros, a minha área tem que estar em metros quadrados. Professor, mas se o meu comprimento estiver em centímetros, a minha área tem que estar em centímetros quadrados. Ah, professor, mas se meu comprimento está em metros e minha área está em centímetros quadrados, então, o que eu aconselho a fazer? Você passar a área de centímetros quadrados para metros quadrados.
ok? Ou então, comprimento, já que ele está em metros, você passar em centímetros. Mas sempre essas duas unidades, elas têm que estar interagindo entre si. Se o meu comprimento está em metros, a minha área tem que estar em metros quadrados. Se o meu comprimento está em centímetros, a minha área tem que estar em centímetros quadrados. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Pode continuar? Sim, pode Beleza. continuar. Sim. Por que eu pergunto sempre por que se pode continuar? Porque o que eu aconselho aqui os meus alunos? Pessoal, sempre que você tiver dúvida, não encubra, fale, tá? Porque o que nós temos? Nós aprendemos antigamente nas escolas, naquela época, que quando a pessoa pergunta, é uma pessoa burra. E isso não é verdade. Às vezes, a dúvida que você tem pode ser a mesma dúvida de um colega. Então, o que eu falo? Sempre pergunte, sempre pergunte qual dúvida que você tem, ok? Porque é muito importante que vocês perguntem para que eu possa sanar o máximo possível. Os resistores, pessoal, eles são determinados a sua resistência conforme a sua cor, ok? Geralmente, eles vêm em 4 ou 5 cores. Essa nomenclatura aqui, ela diz o quê? Através das cores se determina o quê? A sua resistência. Neste caso aqui, por exemplo, como é uma cor amarela, geralmente esse multiplicador aqui é o quê? 10 kΩ, ou seja, é multiplicado 10.000 vezes a sua resistência. É uma resistência muito alta, ok? Isso aqui, em toda a indústria, existe. Ah, professor, mas se não existir essa tabela, pegue o multímetro, conecte nessas duas pontas do resistor, coloque em resistência, que ele vai determinar para você. Os resistores num circuito, eles podem vir de duas formas, ou em série ou em paralelo. Quando eles estão em série, sempre lembre, e nós utilizamos para corrente. Quando ele estiver em série, significa que o resistor, ele tem o quê? A mesma corrente circulando por ele e por outro que está ao seu lado. E a resistência equivalente é o quê? É o somatório dessas resistências. Muito bem. E se estiver em paralelo? Quando se fala que eles estão em paralelo, significa que a sua tensão é o quê? A mesma. Quando eu tenho eles em tensão, eu pego o quê? Produto pela soma entre os dois, ok? Então, eu tenho o quê? Resistência equivalente nada mais é do que a substituição de diversas resistências por um único valor determinado, ok? Pois muito bem. O meu resistor, nos exercícios, eles podem vir assim, que significa um resistor fixo, desta forma, que pode ser o potenciômetro, em que você altera pelos dedos a resistência que ele tem, ou então por chave, que é o trípode, tá? Que você conecta a chave aqui, aperta, ou então afrouxa, e isso garante o quê? Isso garante que ele vai mudar a sua quê? Resistência também. Pois muito bem, pessoal. Vamos aos slides de exercícios agora, ok? Vocês estão vendo minha tela aí, sim ou não? Sim, Sim. Estão vendo? É esse aqui, ó. Estão vendo aqui? Esse aqui, ó. Não. Estão vendo agora? Estão vendo? Tô vendo, não. Estão vendo aqui? Agora sim. Beleza. Quem quiser já pode copiar esses três aqui e nós vamos fazer a resistência equivalente deles como exercício, tá bom? Beleza. Outra coisa, pessoal, tem gente que estava perguntando aí, mas vocês estão adiantados, tá? Não tem essa questão. Ah, tá, professor, nós estamos atrasados no conteúdo? Não, vocês não estão atrasados, vocês estão adiantados. Onde eu queria chegar hoje eram as duas leis de Ohm, tá? Para que na próxima aula nós já falemos sobre as leis de Kirchhoff.
Então, nós vamos fazer aqui alguns exercícios com vocês, ok? Ok. Enquanto vocês copiam aí, eu vou tomar uma água aqui, rapidinho. Todo mundo copiou, pessoal? Paulo, Não? Então vai lá, pode copiar. fazer uma pergunta. Oi, pode falar. É na primeira lei de Ohms que eu quero achar, por exemplo, Como é que é? Eu a não corrente. entendi. A primeira, Sim. na primeira lei de Ohms que, para me achar a corrente, eu tenho que achar primeiro a resistência equivalente. Isso, e se você tiver tensão, você Sim. acha, se você tem a tensão, você faz a resistência equivalente e você determina, então, a corrente do circuito, ok? Na Eu vou primeira demonstrar lei. isso, em 2 circuitos aqui também, tá? Aí, quando vocês tiverem terminado aqui, vocês me falem, tá? Esses 3 aqui. Tá, eu terminei, agora não sei os outros. Ah, sim, e outra coisa, quem quiser já ir adiantando, falar assim, professor, qual que é a matéria da próxima aula? Eu já peço a vocês que vejam sobre as leis de Kirchhoff, lei das malhas e lei dos nós, tá? Vocês podem ir no canal, quem quiser, o canal Me Salva, tá? No YouTube. E aí vocês já podem lá ver leis de Kirchhoff, ou a lei das malhas, ou a lei dos nós, tá? Porque aí na próxima aula eu já quero ir dar uma boa adiantada neles, tá bom? Paulo, no YouTube tem umas aulas suas lá, não tem também? Tem. Estava vendo lá as leis de Kirchhoff. Isso. Tem aulas minhas lá também. É só porque o meu canal é meio bagaceiro, né? Eu estava vendo lá, te acompanhando lá as aulas. É, porque meu canal é meio bagaceiro, é amador. Opa, terminei. Terminou? Então, beleza. Vamos começar aqui então, pessoal. Vou pegar aqui. Eu tenho uma estrutura de resistores como essa mostrado aqui. Beleza. O que eu tenho que analisar primeiro? Eu tenho que analisar aonde a corrente vai passar com mais ou menos dificuldade. Sério, Pergunto a né? vocês. Aqui no caso, 18, ela vai passar com mais ou menos dificuldade do que em 26? Menos. Menos dificuldade. Por quê? Se eu tenho uma resistência menor, o que acontece? Eu tenho maior corrente. Então, olha só o que eu vou fazer. Você perceba aqui comigo que 26, ele está em série ou em paralelo com 10 aqui? Sério. Série. E quando está em série, você soma. Então, vamos lá.
Construção do circuito. Aqui. Aqui. O 18, como ele está em menor quantidade, eu posso fazê-lo assim. E aqui vai ser o quê? Como está em série, 26 com mais 10, 36. Aqui vai ser assim. Opa, perdão. Aqui vai ser assim. Aqui vai ser o meu 18. Vem o meu 6 aqui embaixo. E aqui vem o meu 36. Aqui 6. E aqui 36. Beleza. Pergunto. Esse 18 com esse 36 está em série ou paralelo? Paralelo. Paralelo. Então, resistência equivalente. Isso, produto pela soma. Então vem o quê? 18 vezes 36 dividido por 18 mais 36. Deixa eu fazer aqui, peraí. Vai ser 18 vezes 36. Vai dar, peraí. 18 vezes 36. Dá 648. Dividido por 18 mais 36, 54. Dividido por 54. Dá 12. Então, 12 ohms. Muito bem. Se eu fiz o meu 12, agora é fácil. O meu circuito, ele vai ficar dessa forma. Beleza. Aqui vai ser o quê? Meu 12. Okay. Aqui 6. E aqui 36. Quando eu faço isso, eu percebo que todos eles estão em quê? Em série. Em série. Por quê? A corrente que entrar nessa malha, ela vai ficar circulando por aqui. Então, a corrente vai ser a mesma. Então, a resistência equivalente vai ser o quê? 36 mais 12 Mais 12. Dividido. mais 6. Isso aqui vai dar o quê? 18 mais 36, que dá o quê? 54. Tem que 54 ohms. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Entendi. Pode copiando aí. Quando vocês terminarem, vocês me falam.
Todo mundo terminou aqui? Sim. Beleza. Vamos para esse daqui. Eu sempre tenho que ter a seguinte coisa em mente. Eu tenho que ver aonde eu posso começar da melhor forma possível, da maneira mais fácil. Olha só. Eu posso informar e afirmo aqui para vocês que 4, 6 e 2K estão em série ou estão em paralelo? Em série. Por quê? Porque se a corrente que entra aqui vai ser a mesma. Então, fazendo de vermelho aqui, a minha resistência equivalente aqui vai ser o somatório. Elas estão em série, esses resistores. Então, vou pegar aqui 4 mais 6 mais 2, tudo multiplicando K. Isso aqui vai dar 12K. Tem gente que fala assim, professor, é bom desenhar? Claro que sim. Você tem que saber o que você está fazendo. Beleza. Eu achei 12 e agora eu vou fazer aqui, ó. Substituir aqueles por esse aqui. Beleza. Então aqui fica a abertura. Aqui fica 5,2. K. Aqui fica 8K. E aqui fica 12. Tá. Aí, pergunto. 12 com 8 está em série ou paralelo, pessoal? Paralelo. Paralelo. Então, produto pela soma. 12 vezes 8 dividido por 12 mais 8. Fica aqui 96 dividido por 20. Deixa eu ver aqui, 96 dividido por 20 vai dar 4,8. Era o quê? 4, 8, 9. Como eu achei aqui, o meu circuito eu vou substituir por essa forma. Aqui vai ser o 5,2. E aqui o 4,8. Tá. Beleza. Então, pergunto, estão em série ou estão em paralelo? Sério. Série. Pois muito bem. Então, a minha resistência equivalente aqui ser o quê? 4,8 mais 5,2. Tá? Então, isso aqui vai me dar o quê? 10K. Beleza. Quando vocês estiverem prontos aqui, eu faço esse daqui. Dude, será que é só apertar aqui que desliga?
Eu tentei apertar aqui e não deu certo. Vou desligar. Vou desligar. Esse aí liga. Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem, tá, pessoal? Tô pronto. Beleza. Então vamos lá. Vou fazer com outra cor aqui, esse aqui então. Ligou? 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 Beleza. Então é o seguinte, pessoal, obrigado. Seguinte, eu vou fazer de verde. Esse aqui. Percebam uma coisa. Vocês sabem que esse aqui é um fio, correto? Correto. Eu posso esticar um pouco e cortar o resistor e colocar ele aqui, correto? Eu posso pensar que essa configuração, ela vai estar assim, ó. E aqui. Aqui vai ser 60. Aqui 90. E aqui 24. E aqui 12. Aí pergunto, 90 com 60 dá o quê? Sério ou paralelo? Paralelo. Paralelo. Pessoal, só desliga o microfone para mim fazer um favor, tá dando eco, tá bom? Aí quando for quiser falar, pode habilitar. 90, obrigado. 90 vezes 60, dividido por 90, mais 60. Aqui fica 5.400 dividido por 150. 5.400 dividido por 150. Dá 36. Se deu 36, agora eu estou em casa. Por quê? O 24 vai estar em série. O 36 aqui vai estar em série. O 12 vai estar aqui em série também, porque a corrente que vai circular vai ser a mesma. Então aqui vai ser 36. Aqui vai ser 24. E aqui vai ser 12. Então, a resistência equivalente vai ser o quê? O somatório de todos eles. Então, vou fazer aqui em cima, para causa do espaço. Resistência equivalente vai ser o quê? 24 mais 12 mais 36. 24 com mais 36 dá 60. Com 12 fica 72. Então, a resistência aqui vai ser 72 ohms. Beleza. Tá aqui. Tudo bem. Quando vocês terminarem, eu passo para o próximo. Sim? Obrigado. Vai, passou de novo? Passou de novo? É. Uau. Então tá. Eu...
Só podemos seguir? Ok. Beleza. Então, vamos para esse daqui. Olha só. Eu tenho um circuito simples. Eu tenho 2 e tenho 3, ok? Então, o que eu faço? Utilizo a primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Muito bem. Eu sei Aí, que 2 com 3 estão em quê? Em série. Então, a minha resistência equivalente, neste caso, Paulo, pois, tá em branco aqui. Ah, em branco, é. vamos de novo. Vocês estão vendo aqui? Agora sim. Estão vendo? Agora tô. Estão Sim, todo mundo vendo? sim, pra mim tá normal. Então, beleza. Então, podem copiar aqui, tá? Depois. Aí, então, o que acontece? 2 com 3 dá 5, porque eles estão em série. Então, eu agora vou utilizar a primeira lei de Ohm. Sei que a minha tensão é 20. A minha resistência é 5. E vou achar a minha corrente. Isso implica que o meu I vai ser 20 dividido por 5. Que dá o quê? 4 amperes. 4 amperes. Beleza. Pronto. Peguei isso aqui. Agora, eu vou fazer o de baixo. Beleza? Então, o que eu tenho? Eu tenho 3 e 6, correto? E esses dois estão em quê? Em paralelo. Então, como eu faço? Resistência equivalente. Ser produto pela soma. Fica 18 dividido por 9. Isso dá 2 ohm. Beleza. Então, meu circuito ele vai ficar desta forma. Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 8. E aqui vai ser 30. Então, 8 com 2 está em série. Então, a minha resistência equivalente aqui vai ser o quê? 10. Pois é 8 mais 2. Então, vamos achar a corrente. P é igual a RI. Fazendo a substituição, eu sei que aqui vai dar 30. Aqui vai ser 10. E vou achar o meu I. Então, meu I vai ser 30 dividido por 10. Que vai dar 3 amperes.
3 amperes, ok? Beleza. Todo mundo entendeu, pessoal? Entendi. Beleza. Então, com essa explicação que nós fizemos aqui, tá? Vocês já estão aptos a fazer o primeiro questionário, já podem fazer, tá? Primeiro questionário. Porque aí, já no segundo, eu já quero falar com vocês sobre as leis de Kirchhoff, ok? E quem quiser, já pode ir em alguns canais, como Me Salva, por exemplo, e colocar lá, Lei das Malhas. Quem já quiser ir adiantando, Lei das Malhas. Lei das Malhas. E então, Lei dos Nós. Lei dos Nós. Ok? Então, você tem essas duas leis que você, quem quiser, já pode ir adiantando. Tá bom? Beleza. Certo. Beleza. Seguinte, lá nos scores de vocês tem essa parte, só que eu não aconselho ainda a ler. Por quê? Porque lá eu vou ter, lá ele vai falar que vocês têm que resolver pela regra de Kramer, tá? Então, quem ainda não lembra ou quem não sabe, não estude por lá.